Número 10, pessoal, zerar o sódio. A melhor dieta do mundo nunca vai zerar o sódio. Por quê? Porque o sódio é um mineral essencial para o nosso organismo. Você zera potássio, molibdênio, manganês, cromo, nada. O sódio também não. O sódio ajuda até em contrações musculares. Por isso, quando você tem queda de sódio, você tem a bíceps grande. Se você falar que é pequeno, você apanha. Não, você tem cãibra. Portanto, nunca zere o sódio numa dieta. Você pode reduzir um dia ou outro para ter um efeito estético um pouquinho melhor, mas saiba que vai fácil e vem fácil a retenção de líquidos. Então, abaixa só um dia, mas no outro já volta a comer. Outra coisa também que é muito importante é que você clica no gostei. Não acredito que não fez isso ainda. Clica aqui, subscreva-se no canal e ative o sininho. Porque o nosso número 9, o nosso próximo da lista, o que sucede, afinal, a vida é uma sucessão de sucessos que se sucedem sucessivamente. Guardei essa frase só para falar no vídeo. Portanto, o nosso número 9 é a ingestão de água. Galera, o pessoal esquece de água. Estou batendo carboidrato, proteína, mas e a água? Ah, tem a água também, mas também só serve, né, para deixar o rim funcionando. Se não funcionar os dois, eu morro. Fazer hemodiálise também, realmente não serve para muita coisa. Mas é legal você tomar água aí para não ter uma falência renal, para você não ter um hematócrito elevado e infartar daqui a algum tempo. Também te ajuda a não ter retenção de líquido, porque a água é o melhor diurético. Realmente ela não é tão importante assim, mas você deve cuidar. Leandrão, como é que eu sei quanto de água eu devo tomar? Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Eu já ensinei como você descobrir isso, porque te dão números genéricos. Mas na verdade você tem que observar a tua urina ao longo do dia para ver se aumenta ou diminui, porque água demais sim também é ruim, faz você perder, por exemplo, sódio, que a gente já conversou aqui que não é legal. Número 8, dia do lixo. Galera, ainda hoje tem gente que não faz refeição livre. Vai estourar o cérebro, né? A parte emocional e mental vai para as cucuias, adjetivo que minha mãe me ensinou. Então faça uma refeição livre por semana. Se você está em cut, uma por semana, não vai te atrapalhar. Leandro, quando eu ponho refeição livre eu não consigo emagrecer. Então você está fazendo uma dieta errada, porque a dieta certa você pode comer na refeição livre à vontade, que não tem problema. Posso ir naquele rodizão e fazer o dono do japonês chorar? Pode. Agora, num book a gente consegue fazer 2, 3 refeições livres. Por que isso? Porque, como a gente já está comendo muito, a gente não tem tanto apetite no bulk. Então a própria refeição não é tão exagerativa. Mas faça a sua refeição livre, é importante. Se no bulk não fizer diferença nenhuma para você, tudo bem. Mas no cut você tem que fazer um dia com uma caloria mais alta para ativar o teu metabolismo. Isso é bem-vindo. É uma estratégia que eu uso sempre, sem exceção, com os meus alunos. Número 7. Zerar o carboidrato. Galera, pode ser que uma dieta chegue ao ponto de zerar o carboidrato, sim, mas nunca de largada. Quando você começa uma dieta, seu metabolismo está alto, e aí você abaixa a caloria, e aí o metabolismo joga para baixo, e aí você tem que intervir, fazer um ajuste e jogar para baixo de novo, e assim sucessivamente. Se você já começa com o carboidrato, fiquei meio bobo aqui, você começa já com o carboidrato zerado, o metabolismo, quando acompanhar, o que você faz? Eu vou aumentar o cardio, mas até quando? Por quanto tempo? Então não comece uma dieta zerada de carboidrato. Número 6, Leandrão, vou fazer um bulk, meu metabolismo está aqui, vou jogar a caloria aqui para ter um ganho de massa muscular legal. Mas que tal eu jogar 10x isso aqui? Para já estourar e virar o Coleman? Olha, provavelmente você vai virar o Tim Maia na década de 80. Porque quando você exagera demais nas calorias do bulk, existe um limite que o seu corpo pode construir massa muscular. Daí para frente é só ganho de gordura. Então não faça bulk sujo, não faça superávit calórico exagerado. Ou seja, se você entendeu esses dois últimos itens, você nem começa num bulk com a caloria muito alta e nem no cut com a caloria muito baixa. Número 5, não esqueça das fibras. Fibra é um macronutriente, é um carboidrato que normalmente a gente não digere, então a gente nem precisa computar as calorias. Mas as fibras vão ajudar bastante na manutenção da nossa saúde, como por exemplo o colesterol. Vai ajudar também na nossa flora intestinal, que a gente tem trilhões de organismos vivos na nossa colônia, né, intestinal.
E eles são alimentados, né, esses probióticos são alimentados através dos pré-bióticos, que são as fibras. E uma flora intestinal ferrada, pior imunidade, pior absorção de nutriente. Então cuide da ingestão de fibras. Pelo menos 10 gramas para cada 1000 calorias. Podendo ser até mais, porque às vezes no cut você está comendo pouquinha caloria, aí você está comendo pouquinha fibra também, aí você pode jogar um farelo de trigo, uma psyllium, para você não ter um travamento intestinal, um atravancamento de lancherose. Se você não entendeu isso, vai nos comentários que alguém entendeu. Alguém explica aí, por favor, que é só uma brincadeira. Número 4, suplementação. Aqui eu vejo uma dicotomização. Pessoas que odeiam suplementos e acham que todo mundo que toma suplemento é um idiota. E temos os outros aqui que são fantásticos. Vão na Oficial Pharma, melhor farmácia de manipulação do Brasil, e entopem o carrinho. A figurinha do carrinho até vira um saveiro de tanta coisa que ele encheu. Galera, os dois estão errados. Os suplementos, os manipulados, eles são legais, são importantes, mas eles não ditam os teus resultados, porém eles podem te ajudar a ter alguma facilidade, a melhorar alguma coisinha. Então não seja nem do time que odeia e nem do time que coloca acima de tudo. Coloque ele no papel dele. Na melhor dieta do mundo, a frequência das refeições não é tão importante assim, pessoal. Então tem pessoas que vão gostar mais. Eu já atendi vários alunos que preferem comer várias vezes ao dia, enquanto eu, por exemplo, gosto de fazer jejum intermitente. Costumo fazer jejum de 20 horas. Qual está correto? Desde que você bata os seus macros do dia, os dois estão corretos. Veja o que você se adapta mais. Se você vai comer 3 refeições por dia, você vai ter que comer mais em cada uma dessas refeições. Vamos dizer que você coma 1000 calorias em cada uma, você comeu 3000. Se você comer 6 vezes, você vai ter que comer refeições de 500 calorias, mais ou menos, tá? Lógico, você pode ter uma de 700 e outra de 300, mas assim, no final do dia você tem que ter aquela tanto de caloria. Logo, quanto mais vezes você comer durante o dia, menos você come em cada refeição. Mas os dois estão corretos. Obviamente, a melhor dieta do mundo a gente come limpo. Então, algumas pessoas vão dizer o seguinte: Leandrão, se eu comer sujo, não dá no mesmo? Carboidrato é carboidrato? Não dá no mesmo. Por quê? Quando você come um carboidrato sujo, você come normalmente um carboidrato de alto índice glicêmico, piora a sensibilidade à insulina, piora o seu resultado. Então você tem que comer limpo. Se não fosse tudo, quando você come limpo, você ingere alimentos saudáveis, e alimentos saudáveis vão fazer você viver mais. Como o morto não ganha massa muscular, é muito importante estar vivo para que se vire um cara gigantesco, impressionante. Então, coma limpo. Logicamente, você pode encaixar uma outra coisinha tranquilo, tá? Não é terrorismo. Mas a melhor dieta do mundo, você vai preferencialmente comer 90, 95% das calorias de forma limpa. E por que você pode encaixar alguma coisinha? Porque é uma coisinha pequena, um pouquinho dentro dos seus macros, que é o nosso número 1 aqui do vídeo, sempre bater os macronutrientes. Você vai conseguir o resultado que você quer. Só que você tem que comer limpo na maior parte do tempo. Mas vamos dizer que aconteça de você ter um evento, ou você, sei lá, o teu cachorro comeu o frango que você deixou descongelando em cima da pia, que já me aconteceu. Aí você não tem outra saída que não seja comer, às vezes, algum alimento que não é tão ideal. Tudo bem, isso não tem problema nenhum, porque bater os macronutrientes é o fator determinante principal para a tua evolução. Se você fizer todos da lista, mas você come os seus macros errados, você não chega no seu resultado. Porque a quantidade, ela é mais importante que a qualidade. Por isso que ele vem primeiro na lista. A qualidade é extremamente importante, mas a quantidade dita mais o direcionamento dos teus resultados. Portanto, é interessante que você aprenda a calcular os seus macronutrientes. E eu já expliquei isso num vídeo, obviamente de forma gratuita. Então clica no gostei, se inscreva aqui no canal e confira este vídeo aqui de como calcular os seus macronutrientes.